vou me perder. Bom, eh, hoje a gente vai seguir, né, no texto, vai ver ainda uma partezinha, ainda sobre a bodhicitta, que é o tema que a gente está trabalhando, e a gente vai eh, ainda ver a parte dos votos, enfim, que tem essa, vamos colocar assim, que ainda tem a ver com, com essa parte do da bodhicitta, mas não necessariamente com o desenvolvimento da bodhicitta, mas com a parte da como se manter ela, enfim, essas questões eh, que a gente já viu um pouquinho antes. Lembrando, né? Acho que é bem só para retomar um pouquinho o que a gente já viu na semana passada, a gente trabalhou, pelo menos dentro do texto do Atisha, né? A primeira parte ele vai trabalhar exatamente com essa dimensão de como que a gente desenvolve a bodhicitta, né? Os seres de menor, capacidade inferior, intermediária e superior, né? Os de superior são aqueles que a bodhicitta já aflorou de alguma forma. E esse processo de desenvolvimento da bodhicitta ele está muito relacionado a, ao que o Atisha vai chamar das três portas da bodhicitta, que é o reconhecimento, o cultivo e o compromisso, né? Então, a bodhicitta, ela primeiro ela vem de um reconhecimento honesto, né, sobre a, o samsara, sobre o sofrimento dos seres, sobre o sofrimento pessoal e o sofrimento dos outros. Então, a partir desse conhecimento, né, de autoconhecimento compassivo, a gente começa a desenvolver essa bodhicitta. Então, ela não vai surgir do nada, né? Ela vai surgir a partir de um processo de reflexão profunda, que envolve entender todo esse processo da, nat- enfim, o Gampopa é muito bom nessa parte, né, de sistematizar a parte do preciosa existência humana, karma, impermanência, natureza defeituosa do samsara. Então, a gente entende todo esse conjunto de elementos e é uma reflexão profunda disso, reconhecendo o sofrimento inerente a estar apegado, né, a de não considerar o outro como um igual, a não entender a mutabilidade das coisas, querer que as coisas sejam eternas, né? A entender as consequências das ações, né? As dimensões kármicas, a ver que isso está tudo preso a um ciclo de sofrimento que não tem fim, né? Que vem com os renascimentos e mortes, ele se mantém. Então, no momento que se entende profundamente todas essas dimensões, né? E se percebe o sofrimento em si, né? Naquilo tudo que a pessoa já passou nessa e nas outras vidas, mas também se, se transborda esse conhecimento para os outros, a gente começa, a partir disso, a desenvolver essa bodhicitta. Então, ela vem desse reconhecimento, né? Então, ela é algo que se constrói a partir de uma visão lúcida, né? Do eu e dos outros, né? E a partir disso, aí sim, você começa a cultivar de forma sistemática, né, equalizando essa compaixão para si e para os outros, né? Então você começa a partir dessa tomada de consciência do sofrimento pessoal e dos outros, né? Você começa a desenvolver uma compaixão baseada nessa compreensão, e isso vai se expandindo para o compromisso formal, né, de atingir o estado de Buda para liberar todos os seres, né? Então, o compromisso que faz parte da Bodhicitta, ele é construído de forma gradual, né? E ele emerge a partir de uma reflexão, em boa medida, das preliminares comuns. Por isso que se, né, o Lama Trinleira, quando dava os ensinamentos, tinha sempre essa coisa de sempre estar trazendo, né, preciosa existência humana,
impermanência, karma, natureza defeituosa. Eu sempre trazia esses ensinamentos, vez ou outra, no meio de outros ensinamentos, dado a importância deles, justamente para que a gente consiga, a partir dessa reflexão, desenvolver essa bodhicitta. E a partir disso a gente comece, né, a tomar, né, entrar nessa via do Bodhisattva, que é o caminho que faz parte da via dos seres de capacidade superior e permite com que a gente avance mais rápido dentro do caminho do Dharma, né? Porque no momento que a gente entende que a prática não é só para nós, mas ela é para nós e para os outros, né? Isso também traz um senso de urgência nesse processo, porque vê as pessoas que, sobretudo, né, a partir de uma meditação, né, sobre o sofrimento, que a gente começa sempre com as pessoas mais próximas, né? Ver as pessoas que a gente tem muito apreço sofrendo, né? Isso nos causa sofrimento também, né? É muito difícil a gente ficar alheio aos seres, né? Não só as pessoas, mas aos seres como um todo, que são mais próximos e estão sofrendo em função da sua ignorância, das suas ações, e aí a gente vai transbordando isso, né? Começa com seres próximos, vai para os seres que a gente é indiferente, mas que não nutrem um sentimento negativo, e por último vai para os seres que a gente tem algum tipo de aversão por qualquer razão que seja, né? Então, a gente vai nesse processo e assim vai desenvolvendo a nossa bodhicitta, né? E todo esse processo de desenvolvimento, que a gente já viu também na semana passada, ele segue sempre esse caminho do Tansangon, né? Então, ele sempre vai partir de uma lógica de escutar, de ter acesso aos ensinamentos, né, às práticas, meditar profundamente sobre elas, ver se elas fazem sentido, o que que a gente entendeu, ver como que a gente está, como é que está orientada a nossa capacidade, ser muito honesto e transparente sobre como a gente está, sem nenhum tipo de vergonha em relação a isso, né? Se a gente não está exatamente muito desenvolvido alguma coisa, ou tem algum defeito ali ou aqui, tá tudo certo, né? Mas o mais importante não é a gente eh, não ter nada, né? Mas o importante é que a gente reconheça de forma lúcida o que a gente tem que fazer e trabalhe no que tem que fazer. Claro, sempre sob a orientação, né, de alguém que já tem mais experiência que a gente. É por isso que os lamas sempre nos auxiliam nesses processos, né, de compreensão, enfim, né? E isso é muito importante, essa visão, ter uma visão muito lúcida, né, sobre como a gente está nesse caminho, como que a gente está se desenvolvendo, enfim, e como que está a nossa visão, como é a bodhicitta está ali ou não está, se não está, o que que a gente pode fazer, enfim. E assim a gente vai indo. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente seguir nos ensinamentos aqui. Bom, o nosso segundo encontro aqui, né, seguindo o que a gente já tinha visto, aqui a gente vai, objetivo, né, é compreender a bodhicitta aspiracional. Então, uma vez que a gente já começa a desenvolver a bodhicitta de aspiração, né, e como que ela vai se eh, eh, desenvolver, vamos colocar assim, né, como que ela vai se expandir para a gente a partir do voto de Bodhisattva e das seis perfeições, para que ela se torne a Bodhicitta última, né? Que é a Bodhicitta, né? Ela não é uma vontade, ela é a expressão da ação de um, de um Bodhisattva, né? Então, a gente vai ver agora essa motivação interior, como transformar essa motivação interior em um compromisso ético, né? E como que a Artisha ele vai organizar isso de uma forma didática para a gente entender de uma forma clara, né? Isso é uma qualidade muito grande do artista, que é tudo muito gradual, né? E tudo muito didático. E aí, né? Aqui
dos versos 19 ao 21 vai ter esse compromisso, a aspiração do compromisso, né? Bom, a própria mente de engajamento e iluminação não crescerá se não for acompanhada da tomada de votos. Aqueles que desejam fortalecer a aspiração pela perfeita iluminação, portanto, com esforço diligente, devem seguramente assumi-los. Então, o que que o Atisha vai falar? Que a bodhicitta aspiracional, por mais sincera que seja, ela vai ser frágil e inconsistente sem o suporte estrutural do voto. O voto, né, é esse voto sincero de fato atingir o estado de Buda para beneficiar todos os seres, que é algo que a gente fala, né, quase toda a prática, né? Toda a prática ela tem a geração, né, a, né, o refúgio bodhicitta, né? Então, tomada de refúgio bodhicitta, ela faz parte de todas as práticas. E essa tomada de refúgio, né, Buda, Dharma e Sangha, mas principalmente a geração da Bodhicitta, ela é um voto que a gente, ela não é uma palavra vã, né? Ela é um voto que a gente está fazendo de fato, atingir o estado de Buda com esse propósito de conseguir beneficiar a todos. E esse voto, ele vai nos proteger, né? Isso é uma característica dos votos, porque ele tem essa dimensão, se a gente toma o voto de forma lúcida e entende a importância de tomar esse voto, ele vai nos proteger, vez ou outra, em momentos-chave, quando a gente, por alguma razão, tiver meio balançado, tiver meio inconstante, ou se deparar com uma situação, desafiadora. Se esse voto está muito presente na nossa vida, a partir da gente estar o tempo inteiro renovando ele, diariamente renovando ele, né, a partir das práticas, a gente consegue manter essa consistência da bodhicitta, mesmo que a gente tenha alguma dificuldade em desenvolver um sentimento genuíno, né, de proteção e de compaixão por todos os seres, porque inicialmente isso é muito difícil, mas a gente não perde o compromisso. Bom, ó, nesse momento eu não consigo ter compaixão por aquela ou outra pessoa, né, sobretudo pessoas que a gente, né, sabe que estão causando transtornos, enfim, para pessoas que a gente gosta muito, ou para seres, né, ou causando guerras, enfim, pessoas que a gente sabe que estão causando muito prejuízo a muitas pessoas, né? Ou pessoas que a gente tem um grande apreço. Às vezes a gente não consegue sentir compaixão por essas pessoas porque a gente está, né, muito preso ainda a alguma dimensão da apreensão egocêntrica, está muito preso a algumas outras questões. E está tudo certo, né? A gente admitir isso é importante. Mas a gente não perde o voto. Bom, hoje eu não consigo ter a compaixão por aquela pessoa, mas isso não significa que eu não deseje desenvolver essa compaixão por aquela pessoa, que eu não deseje alcançar o estado de Buda em algum momento, para também conseguir ver aquela pessoa como Chirenzi e aí também conseguir levar, né, auxiliar ela de alguma forma a, a atingir o estado de Buda a partir dessa percepção de real, né, de que aquela figura é Chirenzi, né, em essência, né, que aquela figura é um Buda perfeito em essência, eu não consigo ver isso e não consigo me relacionar com aquela pessoa dessa forma, né? Então, tá tudo certo, né? A gente tem essa dificuldade, mas a gente não perde a vontade, né? A Bodhicitta, ela como voto, ela traz isso, né? E ela tem uma dimensão de uma observação sobre essa natureza, né? Sobre essa dimensão psicológica, né? A mente de engajamento, ela vai ser esse processo de maturação dessa bodhicitta, que é esse sentimento, intenção, compromisso ético que vai orientar todas as ações futuras, né? Porque cada ação, né, por mais ordinária que seja, quando a gente se engaja no desenvolvimento da bodhicitta, ela vai estar relacionada a isso, né? Então, o ato de se nutrir, né, de se alimentar, ele vai estar relacionado à bodhicitta em que sentido, né? De que eu consiga ter saúde, me nutrindo de forma adequada, para que eu possa continuar minhas práticas, meus estudos, para atingir o estado de Buda, para beneficiar todos os seres, né? Ah, a atividade física que a pessoa faz, que ela também consiga, pô, que eu consiga ter uma saúde adequada para que eu continue estudando e praticando para atingir o estado de Buda, para beneficiar todos vocês. Então, isso vira um fim, né? A gente constrói a Bodhicitta, ela
além de desenvolver essa compaixão, ela se torna um propósito, né, existencial, né? Ela se torna um horizonte, né, que vai orientar as nossas ações, práticas, tanto meditativas quanto cotidianas, para que a gente se desenvolva enquanto praticante, né, e em algum momento atinja esse estado de Buda de fato, né? Então, aí é a essência dela, né? E ela se torna uma via rápida porque ela é uma via desapegada, né? Dentro dos textos de Lojong, né, tem várias frases maravilhosas, né? Todas são maravilhosas, né? Mas né, tem uma frase que é em relação ao Dharma, né? Que todo Dharma se resume a um único objetivo, né? Que é a eliminação da apreensão egocêntrica, né? Porque o Dharma, no final das contas, ele é o sair de si, né? Sair da sua daquilo, entender que aquele o incômodo que a gente pode ter dado um determinado desafio, ele é insignificante perto do sofrimento que existe nos seres como um todo, né? Então, e quando essa motivação está colocada nesse sentido, a gente passa com muita facilidade obstáculos e problemas existenciais, porque a gente se entende no meio dessa, em correlação com esse mundo que está à nossa volta e que tem tanto sofrimento, e que a nossa existência, o nosso sofrimento é muito pequeno perto do que tem à nossa volta, e que a gente tem esse potencial, né, de, né, essa natureza de Buda, e está tendo acesso ao Dharma, e isso nos permite, né, ter uma preciosa existência humana, e essa preciosa existência humana nos fazer, de alguma, a partir das práticas diligentes, fazer do contato com os ensinamentos, da reflexão e da meditação, que a gente saia desse estado desse estado sansárico, alcance o estado de Buda, entre na via do Bodhisattva e consiga, a partir desse transbordamento, né, auxiliar todos os seres. Então, esse compromisso aqui, é, essa motivação, né? O ser humano, ele precisa a gente depende de motivações, né? E e se a gente tem uma motivação egoísta, o resultado daquela ação, ela vai ser egoísta, né? A bodhicitta, ela é uma motivação altruística, né? Ela é uma motivação que ela envolve um processo pessoal, mas para alcançar o benefício coletivo, né? Então, ela é uma motivação eh, né, para todos, né? Todos mesmo, todos os seres, né? Desde os menores até os maiores. Então, ela tem esse potencial aí. Ah, aqui. Enfim. Ah, hum, tá certinho. Seguindo aqui, a gente tem, né, dois tipos de bodhicitta, né, como a gente estava falando antes, que é a bodhicitta aspiracional, né, que é o desejo de alcançar a iluminação para beneficiar todos os seres, né, que a gente, mas sem assumir um compromisso específico com a prática, né. Então, ele vai surgir da contemplação e compaixão, pode ser transitório e inconsistente, porque às vezes, né, a gente derrapa nesse processo e está tudo certo, faz parte, né. Prepara o terreno para o compromisso e é como plantar uma semente. Então, ali é a sementinha que a gente está plantando, né. A bodhicitta de aspiração, sobretudo, ela vai oscilar muito, né? E ela a gente vai ter que estar voltando o tempo inteiro. Né? A gente, né, tá vivendo no dia a dia, e alguém, sei lá, nos fecha no trânsito, a gente quer, né, eh, que ter algum desejo ruim sobre a pessoa, né? A bodhicitta de aspiração foi para o espaço naquele momento ali. A gente bota, opa, né? Desejei algo ruim para a pessoa. Bom, vamos voltar aqui, não preciso fazer isso. Daí a gente retoma a bodhicitta. E assim a gente vai indo, né? Por isso que os votos, eles têm essa importância. A gente tem essa clareza do voto da bodhicitta, né? E a gente tem esse engajamento em desenvolver, ele vai sempre nos protegendo, porque toda vez que a gente dá uma derrapada, vem aquele acionamento interno, né? Aquela, aquela sabedoria rápida ali, né?
que é tara, né? Aquela sabedoria rápida, e dá uns, opa, dá aquele sacode na gente, a gente volta e aí segue o caminho de novo. Então a gente vai sempre trabalhando dessa forma. E a bodhicitta de engajamento, que é a formalização da bodhicitta através da tomada de voto do Bodhisattva e do compromisso ativo com as práticas das seis perfeições, né? Ah, aqui existe uma cerimônia, né, de tomada de votos do Bodhisattva, né, que envolveria esse caminho da bodhicitta, né, que tem, enfim, mas em essência é isso, né, é um compromisso formal e solene que a pessoa faz, né, na frente das fontes de refúgio, enfim, no qual a pessoa se compromete a não abandonar nenhum tipo de ser, né? Então, esse é um compromisso ético, é um conjunto de votos, né? Isso vai criar uma estrutura ética para toda a vida, né? Porque no momento que a pessoa se compromete genuinamente com isso, né? Essa cerimônia formal é só uma estruturação desse compromisso, linha por linha, né? Elemento por elemento. E ele vai nos proteger, porque justamente se eu tenho clareza de todos os elementos éticos envolvendo a bodhicitta, enfim, tem essa clareza, é como a gente fazer um contrato. Só que é um contrato que a gente faz com a gente mesmo, né? A gente não precisa, com a gente, tendo como testemunha, né, a árvore de refúgio, né? Os Budas, Bodhisattvas, Idãs, protetores, está todo mundo ali, né? Então, esse compromisso que a gente faz de dedicar a existência, essa existência e todas as outras próximas, para alcançar o estado de Buda, para beneficiar todos os seres, né? Ele vai proteger e nutre a motivação, porque cada momento que a gente dá um deslize, a gente lembra desse voto que fez, desse compromisso que fez, né? E ele é como regar e cuidar da planta, porque ela já foi plantada e a gente está cuidando para que ela cresça, se desenvolva, né? Então, ela abre espaço para que aí as paramitas, né, elas consigam se desenvolver e florescer de forma adequada, né? Então, ela é a condição que a gente tem para começar esse processo de, de caminhada dentro da trilha do Bodhisattva, né? Ó, aí o verso 22, né? A natureza do voto do engajamento consiste em trilhar o caminho da conduta dos heróis bodhisattvas e em eliminar todo o sofrimento decorrente da pobreza, da carência e das más ações, né? Então, ela tem essas duas dimensões, uma positiva e negativa. Positiva é entendido não como se a negativa não fosse boa, né? Mas negativa no sentido do que é feito para desenvolver e do que é feito para ser eliminado, né? Então, a dimensão positiva é justamente o cultivo das seis perfeições, né? Das paramitas, e a negativa é justamente eliminar toda a causa de sofrimento, né? Todas as dimensões que vão causando. Então, que em essência vai conduzir a gente a cometer atos virtuosos e parar com os atos negativos, que vai fazer com que a gente avance no caminho do Dharma a partir do desenvolvimento, né, de mérito e sabedoria, né? Porque para que eu cultive as seis perfeições e desenvolva ações positivas, eu tenho que primeiro saber que ações negativas eu estou cometendo. Isso vai inevitavelmente envolver com que eu perceba os meus estados de mente que eventualmente me fazem cometer ações negativas e também vai fazer com que eu vá purificando no sentido de eliminando aquelas ações que promovem discórdia, que promovem brigas, que promovem cisões, que promovem perturbações mentais. Então, a pessoa vai se afastando disso, e para se afastar disso, ela tem que compreender profundamente a sua mente, e, em certo sentido, comece a se preocupar com a mente dos outros também, né? Então, ela vai desenvolvendo isso. Então, ela vai desenvolvendo ações positivas e concomitantemente vai desenvolvendo sabedoria, porque é impossível desenvolver só atos positivos sem o desenvolvimento da sabedoria. Uma
alimenta a outra, né? O desenvolvimento da sabedoria alimenta as ações meritórias, as ações meritórias vão alimentar a sabedoria. E as duas, em conjunto, alimentam o avanço nas meditações, né, os avanços nas práticas, o avanço nas paramitas, porque o acúmulo de mérito e de sabedoria é o que vai criando condições apropriadas para que tanto os ensinamentos sejam mais compreensíveis, quanto as práticas sejam mais, como é que eu vou dizer assim, engrandecedoras, né, que elas produzam cada vez mais efeitos e também vão gerando mais sabedoria e mérito, enfim, aí é o ciclo virtuoso que se estabelece, né? É. E esse é um grande elemento, né? Os votos, eles não são restrições arbitrárias, né? E isso é muito importante, né? Dentro do Dharma, a gente, por mais que tenha, né, as ações positivas, elas têm um porquê de estar ali, né? E a gente buscar esse entendimento do porquê é sempre muito importante, essa reflexão, porque ele não nada no Dharma está por estar, né? Dentro do contexto do Dharma, a gente não tem dogmas, né? Ah, ah, tudo aqui, todo ensinamento, ele tem um, um, um porquê de existir, que às vezes a gente não consegue entender num determinado momento, né? A gente vai fazer aquilo que está ali sem entender muito bem, mas em um dado momento ele tem como ser compreendido, porque tudo está dentro de uma estrutura metodológica, de uma ordem de coisas que eh, tem como objetivo transformar toda a existência em um campo de prática compassiva, né? Em transformar a vida, né, e a existência numa ação de produção de mérito e de produção de compaixão, de produção de ações benéficas para si e para os outros, que tornem a vida e a existência, né, daquela pessoa que entrou no caminho do Bodhisattva de todas em volta, algo muito mais engrandecedor, benéfico, positivo, eh, né, enfim, eh, claros, fonte de sabedoria, de compreensão, enfim, né, torne um uma Dewa Chain, né? Que a pessoa, aonde ela passe, né, consiga produzir isso. Obviamente que para chegar nesse nível a gente tem que atingir o estado de Buda, né? Mas que é um processo muito lento, demorado e envolve muita prática, né? Mas ele começa em pequenos passos, né? Tem aquelas metáforas muito bonitas orientais, né? Para subir uma montanha, se começa com o primeiro passo, né? Embora a montanha seja grande, a gente tem que dar os passinhos ali. E em algum momento a gente chega no cume, mesmo que a gente às vezes não enxergue o topo da montanha, porque ela está coberta por nuvens, né? Que às vezes a gente olha, né? Sobretudo aqui dentro desse contexto, né? A gente não tem muita ideia de quanto tempo leva, às vezes, para atingir o estado de Buda, porque a gente não atingiu, né? Mas a gente vai indo, né? Em algum momento a gente chega em algum lugar a partir disso, né? E esse processo, ele já é algo que acaba nos trazendo muita satisfação, né? Né? Aí o caminho duplo da purificação, né, que é abandonar as faltas e suas causas, que é do verso 23, e cultivar todas as virtudes, que é, em essência, o que está no Dharmapada, né? O Dharmapada, ele tem esse elemento, né? Não cometa nenhum mal que seja, cultive a prática das virtudes, né? Então, é evitar todas as ações não apenas evitar ações negativas manifestadas, mas purificar as tendências mentais, né? Os kleshas quiseram desejo, ódio, ignorância, orgulho e inveja. Então, o que é isso, né? Eliminar as ações, abandonar as causas negativas, envolve esse processo de compreensão da nossa própria mente. E esse estado de vigilância para perceber esses elementos, né?
Porque a gente acaba prejudicando as pessoas, não é de graça, né? É porque a gente ou fez um ato de forma ignorante, eu não tinha intenção de ofender, mas ofendeu. Mas por quê? Se tu não tinha intenção e ofendeu, é porque tu foi ignorante em relação a como agir com a pessoa, não percebeu as coisas direito, né? Ou foi a partir do orgulho da pessoa, né, querer uma autovalorização e não ter, ou porque tem inveja, ou porque tem um ódio, né? Ou porque tem um desejo. Então, esses, esses elementos, né, que são alimentados, né, por esses eh, que nos prendem ao ciclo do samsara, né, desejo, ódio, ignorância, orgulho, inveja, que são elementos comuns da nossa existência sansárica, e são eles que vão produzir essas ações negativas, tendências mentais que vão nos manter presos, né, a cometer cotidianamente atos que vão prejudicar as pessoas. Então, quando a gente, né, começa a prática da meditação, ela é muito importante nisso, porque é a partir dela que a gente toma contato e conhecimento sobre quais momentos esses elementos aparecem, como eles se manifestam na gente, como que a gente está agindo a partir deles, né? Então a gente começa a tomar consciência dessas causas mentais e ver como essas causas mentais estão relacionadas às nossas ações negativas, porque uma coisa está relacionada à outra. Toda ação negativa, em algum momento, ela foi uma ação mental, que transbordou e virou uma fala inapropriada, virou uma ação com o corpo inapropriada, né? Então, a mente, né, ela é o primeiro estado, transformar a mente é um estado de transformar as ações negativas com o corpo e com a fala, né? Então a gente, só que para fazer isso tem que perceber, né? Então aí a importância da gente eh, fazer as práticas, né, de meditação, da gente perceber os nossos pensamentos, que pensamentos que estão emergindo, né? Começar a acalmar a mente e a partir dessa calma mental começar a pensar sobre os elementos que estão produzindo as nossas perturbações, conforme vai diminuindo a perturbação, vai começando a ficar mais claro, né, as motivações por trás das nossas ações, e a gente vê se a motivação está adequada ou não está, né? E aí a gente vai fazendo esse processo de abandono gradativo, né, gradual das ações negativas. Então, aqui a gente já tem um grande trabalho para fazer, né? E além do abandono, a gente vai cultivando as virtudes, que é o desenvolvimento ativo das qualidades positivas através das seis perfeições, que envolve o cultivo da né, das seis paramitas, que é a generosidade, ética, paciência, esforço, concentração e sabedoria. A gente vai, né, a partir do desenvolvimento da Bodhicitta, vai desenvolvendo, né, a gente vai trilhando o caminho das paramitas e aí vai gradativamente desenvolvendo elas, ampliando elas. E essa abordagem dupla reflete, né, a compreensão de que a transformação espiritual requer tanto a remoção dos obstáculos quanto o cultivo ativo de qualidades positivas. Um aspecto completa o outro, né? Então, sem uma coisa, a gente não vai ter a outra. Não adianta só a gente querer cultivar virtudes sem cultivar o abandono, que envolve toda essa dimensão de autocompreensão, né, de percepção. Por isso que a gente, no Dharma não existe prática básica, né? Todas as práticas são importantes, né? Chinês é algo mais, entre aspas, mais simples, não é simples, né? Mas é mais simples no sentido de não ter tanta visualização, né? E é uma prática mais de calma mental, mas ela é essencial, né? Sem essa prática, a gente também não vai percebendo esses estados, né? Aí perceber, orientar a mente para uma visualização, daí vai sempre, minha visualização não está se mantendo, por que que ela não se mantém? Né? Porque eu estou sendo bombardeado por pensamentos, mas que pensamentos que vêm? O que está motivando o surgimento deles? Né? Aí a gente começa a ver as nossas angústias, os nossos medos, os nossos ódios, os desejos, orgulho, inveja. E aí começa a aparecer essas coisas, né? Que às vezes as percepções, né, que geram as percepções errôneas, grosseiras são fáceis de perceber, né, que são latentes, assim, mas as sutis, elas são bem mais.
complexas, né? Quando a gente começa a acalmar um pouquinho mais a mente, começa a se dar conta de coisas que estão lá num, num subsolo da nossa mente e que emergem ações complicadas e negativas, a gente purificar essas é mais complicado, né? Mas a gente só vai ter acesso a isso se a nossa mente estiver mais ou menos estável, né? E aí a gente começa a ter contato com isso, daí começa a parar de seguir aquelas tendências, reorganizar elas, enfim, e aí cultivar as virtudes, né, a partir das paramitas, né? Daí começa a ter essa preocupação de ser generoso de verdade, de cultivar a ética, a paciência, enfim, né? Então, né, a Tisha, ele vai dedicar vários versos aqui em relação à preservação dos votos, reconhecimento realístico que transgressões podem ocorrer, né? Então, ele vai trazer a vigilância das três portas, né, que é o corpo, fala e mente, vai evitar que pequenas faltas evoluem para violações graves dos votos. Então, e aqui envolve a vigilância, né? Então, qualquer transgressão com o corpo, fala e mente, se eu estou com a mente atenta, eu já vou perceber e já volto pro trilho, né? Ah, assim como a gente faz a prática de calma mental, né? Que a gente fixa a nossa visão num ponto, né? E aí os pensamentos vêm, a gente deixa eles ir embora e volta a atenção para onde é que a gente tá meditando, né? Com a bodhicitta, com as ações negativas, é a mesma coisa. A gente vai dar uma descarrilhada de vez em quando, né? Porque a gente não é Buda, né? Então a gente está, né, aqui ainda, né, como praticantes dentro dos samsaras, né, se desenvolvendo, né, estudando, praticando, e está todo mundo no mesmo barco, né, para alcançar esse estado de Buda, mas eventualmente, né, o nosso carrinho ético vai dar uma descarrilhada, né? Mas se a gente está com a mente atenta, a gente descarrilha um pouquinho e já volta. A gente não deixa ele seguir, porque se a gente deixa ele seguir, aí a gente faz uma grande ação negativa, e essa grande ação negativa vai gerar um karma ruim para a gente, que vai nos prejudicar na prática, vai nos prejudicar nos ensinamentos, vai nos prejudicar em vários aspectos, né, da vida ordinária e da nossa vida como praticantes também, né? Então, vai envolver isso. Né? Então, descarrilhou, confissão imediata, né? Quando a confissão ocorre, a purificação é através da confissão, usando os quatro componentes, né? Reconhecimento, arrependimento, compromisso e ação de antídoto. Então, né? Vamos lá. Eu fiz algo que não foi adequado. Eu reconheço a ação que eu fiz, né? Então fiz, sei lá, né? Tive ódio de alguém. Bom, tive ódio. Bom, me arrependo, olha, não é legal ter ódio da pessoa, né? Que eu sei, por mais que ela tenha feito alguma coisa, ela está movida pela ignorância e tal, a gente tenta aplicar o antídoto, se compromete, né? Bom, compromisso de não cair nesse ódio de novo, e uma ação. Daí, se é ódio, tentar desenvolver compaixão pela pessoa, né? Para cada veneno tem um antídoto, né? Então, a gente aplicar o antídoto correto, né? Para seja a compaixão, seja a generosidade, né? Ah, tive inveja. Bom, vou, se eu tenho inveja de alguém, a partir com a generosidade, né? Enfim, cada um desses elementos vai ter um antídoto. E a gente vai tentando evitar, né, com que esses kleshas eles cresçam, né? A gente deixa de alimentar eles, né? E quando a gente começa a ter essa vigilância e deixa de alimentar, eles vão perdendo força. E no perder força, a gente vai começando a pacificar a nossa mente, né? Ela vai ficando mais estável, mais tranquila e menos perturbada, né? Mas é um processo árduo, né? Porque é diário, né? Ele é cotidiano, é todo dia tá fazendo isso, né? E, e ele não tem fim, né? Assim, quer dizer, tem fim quando a gente atinge o estado de Buda, mas aí eu não sei quanto tempo leva, né? Para cada um, né? Porque a gente tem ainda muito, né? O que purificar ainda, né?
E uma responsabilidade, né? Mesmo os da Sangha Monástica têm responsabilidade ampliada devido à extensão de seus votos e ao impacto de sua conduta na comunidade. Então, aqueles membros da Sangha, né, que ele está falando eh, basicamente daqueles que se engajam, né, dentro da via, eles têm esse essa responsabilidade maior, né? Então, aqui no caso, né, os lamas, né, os monges, né, os praticantes né, que acabam assumindo responsabilidades, eles têm essa essa ética ampliada, porque a sua conduta tem um impacto significativo na comunidade, no sentido de, de afetar a percepção das pessoas, né? Imagina, pensando aqui nos lamas, né? Principalmente, né? Que são os nossos guias dentro da Sangha aqui. Imagina se os lamas tivessem comportamentos erráticos, né? De sair, eh, enfim, fazendo ações eh, extremamente vulgares, né, que vão tudo contra isso que a gente está estudando, né? São muito contraditórias a tudo isso que está escrito aqui no Tisha, no Gampopa. Essa conduta, ela afetaria os membros da Sangha de forma direta, né? Porque as pessoas que fossem até o centro budista e se deparassem com isso, vissem que o ensinamento caminha para um lado e a conduta caminha para o outro, essas pessoas perderiam a credibilidade, né, no ensinamento, enfim, eles como praticantes, isso afetaria de forma significativa. Então tem esse compromisso, né, extra para aqueles que assumem. Por isso que, né, no final, esse desejo, né, de que as pessoas às vezes manifestam, né, de virar lama, ele acima de qualquer coisa é um compromisso ético com os outros, né, desse processo de purificação de mente, mas para que a pessoa se desenvolva tal forma de conduta que ela se torne de alguma forma uma fonte de refúgio, né, dos praticantes, né, mesmo que seja um refúgio temporário enquanto a pessoa não atingir o estado de Buda, né? Mas ela vai se tornar uma referência, né? E isso aumenta a responsabilidade, né? Ah, né? O treinamento dos heróis bodhisattvas consiste nas 6 acumulações de virtudes, né? Que são as 6 paramitas, né? Que é generosidade, dana, né? Que é superar o apego através da doação material, e proteção e ensinamentos, né? Que é a generosidade de auxiliar de forma material, né? Da, auxiliar com dinheiro, roupas, né? Tem várias formas de generosidade possíveis de praticar, né? Eh, Até doar sangue, né? A pessoa fazer doações de dinheiro, doar tempo, né? Às vezes tempo é uma coisa super preciosa e a doação de tempo, de energia também é importante. Então, isso tudo é a prática da generosidade, né? Se a pessoa sabe um pouquinho mais, doar algum ensinamento, né? A ética é evitar danos e acumular benefícios, né? Que é a dimensão ética, né? Que vai nos servir como baliza para a gente não, né, não acumular atos negativos, acumular atos positivos, e ela é, em essência, aquilo também que vai nos auxiliar nesse processo de percepção, né, das nossas falhas, das nossas perturbações mentais, dos nossos kleshas, né, dos nossos vamos colocar entre aspas, verdades absolutas que estão dentro da gente, que a gente muitas vezes tem que flexibilizar para estar em relação às coisas de uma forma mais ampla, né? A paciência, né? Que é suportar a adversidade sem gerar ódio ou vingança, né? Que é a pessoa ir suportando o, aquilo que vai acontecendo, né? De forma tranquila, né? De forma pacífica, que é também bastante difícil, muitas vezes, mas que faz parte dessa paramita, né? E o esforço, que é a energia entusiástica, né? Que é
também algumas traduções trazem como coragem, né? Que é esse senso de que eu vou dar conta, eu vou conseguir, né? Né? Que é essa energia que nos movimenta, né? Que aí tem as degradações, né? Da pessoa achar que não dá conta, a pessoa achar que ela não consegue, que o caminho é muito longo, que o caminho é muito difícil. Isso é tudo considerado preguiça, tá? É, achar que eu não dou conta, achar que o caminho é difícil, achar eh, que tudo aquilo que nos desmotiva dentro da prática do Dharma, dentro do contexto budista, é chamado de preguiça, né? As preguiças, né, elas têm isso. Eu não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Hoje eu estou muito cansado, não vou fazer. Hoje, né, não vou fazer a prática porque estou com dor de cabeça. Essas desculpas que a gente dá para gente, elas são chamadas todas de preguiça, né? E o esforço é a gente romper com essa preguiça. Talvez a gente não consiga fazer uma prática com aquela qualidade que a gente desejaria, mas o mundo não é do jeito que a gente deseja, né? Ele é do jeito que ele é. E aí a gente faz o que dá, né? Então, se eu estou com a mente muito confusa, eu vou fazer uma prática com a mente confusa. E alguma coisa eu aprendo com isso. Se eu estou com a mente mais tranquila, eu vou fazer a prática com a mente mais tranquila. E alguma coisa eu aprendo com isso. Então, a gente não condicionar as nossas práticas e ações dentro ou fora do Dharma as nossas condições necessariamente, né? Claro, sem nos colocar em risco, né? Preservando a nossa existência, a nossa saúde, né? A pessoa tá, sei lá, doente e aí, por causa do Dharma, eu vou lá fazer tal coisa e a pessoa piora a doença dela. Aí também não faz sentido, né? Tem que ter um certo bom senso, mas a gente também não ficar dando desculpas, né? De coisas que a gente poderia fazer e acaba não fazendo, né? O esforço tem a ver com isso, né? Com esse entusiasmo, com essa coragem, né? Que é muito uma característica dos protetores, né? Do Mahakala, né? Que vai atravessando, né? O Mahakala é como se fosse um trator, assim. Ele vai, né? Pegando os obstáculos e quebrando eles e vai indo, né? Dentro da prática do Dharma, né? Para tirar esses elementos, né? Aí a gente desenvolve a concentração, né? Isso aqui é uma sequência, né? Generosidade é o primeiro, ética é o segundo, paciência é o terceiro, esforço é o quarto, concentração, né? Ou meditação é o quinto, que é a estabilidade mental, que vai sustentar a clareza e a compaixão, né? E daí a gente vai desenvolvendo a concentração a partir disso e desenvolvendo a concentração, a gente também vai desenvolvendo a sabedoria, né? Que é a prática, que é a compreensão direta da vacuidade e da interdependência, né? Da vacuidade, da origem dos nossos pensamentos, né? Da, desse, dessa percepção livre de, de máculas, né? Livre de categorizações, livre de conceitos, livre e entender o mundo a partir daquilo que ele é, que ele se apresenta, e não daquilo que a gente gostaria que ele fosse, né? O mundo tal qual ele é. E vendo que a gente está interdependente, né? A gente não existe sozinho, a gente está correlacionado com tudo, né? Com todas as coisas à nossa volta, só que a gente se pensa nós, os outros e o meio, né? E a gente rompe com isso quando, né, quando vai desenvolvendo a sabedoria. E isso aqui ele vai, a gente desenvolve, né? Quase é como se a gente fosse um espiral, né? A gente vai desenvolvendo uma, desenvolve a outra, né? Mas as perfeições elas vão vindo em ordem, né? A primeira perfeição é da sabedoria, da generosidade, que a pessoa vai desenvolver, né? Quando atinge o estado de bodhisattva mais elevado, né? Aí depois a ética, depois a paciência, depois o esforço, depois a concentração e daí por último a sabedoria, né? E aí, juntando tudo, ela atinge o estado de Buda. Então esse aqui é o caminho, né? Tendo sempre, lembrando que lembra aqueles desenhos, né, que tinha o, o cavalinho que botava ah, aquele uma vara de pescar, né, com uma cenourinha na ponta e o cavalinho ia andando, né? A nossa cenourinha, né, que vai andando é a bodhicitta. Então, o que está por detrás disso aqui tudo, né, para o desenvolvimento das seis paramitas é a bodhicitta. Então, a bodhicitta, ela 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 é o que nos coloca nesse caminho do exercício das paramitas, né? Ela que vai sustentar eles até o fim, e o desenvolvimento da bodhicitta envolve o desenvolvimento das paramitas. Então, da, da, da bodhicitta de aspiração à bodhicitta última, a gente chega na bodhicitta última a partir do desenvolvimento das paramitas, né?
Né? Daí vai falar sobre a generosidade, né? Que é comparado a uma joia que realiza os desejos, rara e incomparável, assim proclamada pela mente do Bodhisattva, né? A generosidade transcende o mero ato de objetos materiais, né? E a Tisha vai identificar três níveis, né? Que é o material, que é a doação de bens, alimentos e recursos; proteção, que é oferecer segurança e liberação do medo. Então, quando a gente está apaziguando uma pessoa, está tirando do medo, né? Está doando o nosso tempo, a nossa energia para trazer um pouco mais de clareza, né, e compreensão para uma pessoa, isso é generosidade também. E do Dharma, né, que é a transmissão de ensinamentos e sabedoria. Então quando se promove isso também, estamos sendo generosos, né? E como aí ele tem, né? Como a joia cita Mani, né? Eu não sei exatamente o que é que uma joia cita Mani, tá? Mas tem uma representação aqui para a gente pensar, pelo menos, né? A generosidade do Bodhisattva tem o poder de satisfazer as necessidades profundas dos seres, não apenas sua carência superficial. Mesmo as virtudes mundanas são geradas através da generosidade, demonstrando sua posição fundamental no caminho espiritual, né? Porque, né, é, a, né, mesmo aquela virtude imaculada, né, aquela pessoa, aquela história assim, né, quando a gente ajuda as pessoas não necessariamente, mas existe uma probabilidade maior que as pessoas nos ajudem. Claro, se eu faço isso com uma posição interessada, é uma virtude mundana, né? Te ajudei hoje para te me ajudar amanhã, né? Aqui a gente tem uma virtude maculada, né? Porque tem essa ideia de uma retribuição, de uma recompensa por aquilo que eu fiz. Mas mesmo essa virtude mundana, ela vem da generosidade. Agora, se eu faço um ato generoso sem esperar nada em troca, estou fazendo aquilo só porque eu estou preocupado com a mente da pessoa, estou preocupado né, que ela se sinta bem, se sinta melhor, né, que ela saia do estado né, que ela desenvolva, né, saia do estado de ignorância, desenvolva um pouco mais de calma mental, que ela, né, saia desse ciclo sansárico, né? E essa dedicação vem a partir disso, né? Sem esperar que venha nada além disso, dali, né? Só que seja um agir para o bem do outro, visando somente o bem do outro, né? Que é essa ação do Bodhisattva. É, Quando a gente direciona para isso, claro, o mérito é muito maior, né? Porque o mérito ali é bodhicitta, né? A gente está com a bodhicitta de fundo. Mas se a gente não consegue ter mesmo esse mérito mundano, ele ainda vai trazer algum mérito para a gente, né? Ah, e ah, a prática do herói do Bodhisattva inclui 104 treinamentos, né? Ah, as categorias de sua aplicação são extraídas do Sutra da Conduta Universal. O, o Atisha, né, ele sempre está retomando os sutras Mahayanas, né? Então ele sempre está trazendo que tudo aquilo que ele está dizendo aqui, ele não tirou da cabeça dele, né? Ele simplesmente organizou de uma forma pedagógica, mas tudo está vinculado aos sutras. A gente já viu isso no encontro passado, né? Mas só reforçando, né? Então, a natureza dos votos, né? Que é um dos elementos, que é a definição clara do que constitui um compromisso do Bodhisattva válido, as intenções que o sustentam. Então, essa é uma das práticas. As transgressões, né? Que é a identificação precisa do que constitui uma violação dos votos, permitindo a vigilância ética informada. Então, é perceber as transgressões e as consequências, ter essa clareza, né? Dessas dimensões e a aplicação prática, que são as diretrizes específicas para implementar os treinamentos na vida cotidiana, adaptando aos diferentes contextos. Aqui são vários, né? O Bodhisattva Charyavatara, né, do Shantideva, ele traz vários elementos, né, pra- das práticas virtuosas, né? Desde como a gente anda em casa, né? Andar sem fazer barulho para não perturbar as pessoas, não bater as portas, né? Cuidar de não fazer. Quanto menos as pessoas percebem a nossa existência, menos perturbação a gente está causando para os outros, né? Claro, o Shantideva está falando do contexto monástico, né?
que ali, imagina, tu tá num contexto, né? Um monastério, todo mundo está praticando. Qualquer ruído é fonte de distração e a gente está prejudicando a prática dos outros, né? Então, dentro daquele contexto, qualquer perturbação é ruim. Então, cuidar no abrir e fechar a porta, cuidar no andar, cuidar no que a gente fala. Então, tudo falar o mínimo possível, né, para gerar mínimo de perturbação. Então, tudo ali pode prejudicar. Então, a e ali ele vai trazendo diretrizes, né? De como é que a gente acorda, de como é que a gente faz. Então, nos textos tem essas questões. O Shantideva é muito bom, né? Que daí tem tudo especificado ali. E no Khenpo Kumpal, né? Que é os comentários do, dos versos do Shantideva, tem assim, nos mínimos detalhes, né? Todos esses elementos aqui do Sutta da Conduta Universal, né? Lá está tudo especificado e didaticamente organizado para a gente entender do que se trata isso. Mas é bem isso, gente. Como é que escova os dentes, como é que abre a porta, como é que a gente come, né? Sem fazer barulho, sem fazer perturbação, né? Tudo, como é que anda na casa, enfim, né? E, e as práticas, né? Aqui no verso 34, de todos os bodhisattvas, as 10 direções, realizem-se sobre as 3 formas, né? 10 direções, né? Os norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, né? Os pontos cardeais, cima e baixo, né? Então, 10 direções, ou seja, todo o universo, né? Todas as direções do universo. Nesse sentido, né? Então, as 10 direções, né? 4 cardeais, 4 intermediários, zenit e nadir, né? Cima e baixo, simboliza que a compaixão não conhece fronteiras geográficas, culturais ou temporais, né? A compaixão, ela é universal, né? E universal, ela estende ao universo, né? Não só ao planeta Terra, é o universo, né? Vai que tem outros seres em outros, né? Em outros planetas, galáxias, estende a eles também. Então, é universal, né? Ah, ela tem uma integração tríplice, né? Que toda ação do Bodhisattva envolve simultaneamente corpo, fala e mente, né? Garantindo coerência entre integração interior, manifestação exterior. Então, ela, a ação do Bodhisattva, ela não se separa a ação interna e externa, né? As duas são interrelacionadas dentro de um pacote só, porque não tem como a gente separar, né? Que nem a gente já, já falou um pouquinho antes, né? As perturbações mentais, em algum momento, são elas que fazem que as ações com o corpo e com a fala se manifestem. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? E dependendo como a gente age externamente, isso volta em perturbações mentais para a gente. Então, uma coisa depende da outra, né? Às vezes a gente tende a ver uma coisa separada da outra, mas elas, enfim, são parte do mesmo conjunto que a gente, né? A gente como ser humano é uma síntese de muitas coisas, né? Do exterior, interior, né? Do outro e da gente, né? A gente é parte de outras pessoas, parte de reflexões pessoais, né? E a gente é parte de muita coisa e a gente tem que ir descascando esse ser que a gente é, né? E a conduta derivada do Bodhisattva, de Asanga, assumindo que a prática esteja enraizada na tradição canônica Mahayana, né? Então, aqui, entendendo é que tudo isso que a gente está vendo, aqui está tudo enraizado dentro desse contexto aqui do Mahayana, né? Dentro do contexto dos sutras, dos ensinamentos, né? A gente está dentro dessa cronologia, né? E isso traz um mérito no sentido de que a gente está dentro de uma linhagem, né? A gente aqui, nós, né? Que de forma ininterrupta a gente tem essas figuras que assumem posições dentro do Dharma que se tornam expressões disso que a gente está estudando, né? Quando a gente vê um Karmapa, né? Um Kalu Rinpoche, eles são expressões desses elementos aqui, né? Disso que a gente está estudando, desse caminho do Bodhisattva, enfim, dessa compreensão, desse desenvolvimento, né? E, obviamente, eles têm uma responsabilidade com isso também, né?
Assim como eles se tornam fonte de inspiração, eles também têm o ônus e vamos colocar o bônus disso, né? É, assim como eles se tornam fonte de devoção, enfim, eles também têm essa responsabilidade da prática, do ensino, da abnegação, enfim, de tudo isso que envolve o desenvolvimento do caminho do Dharma, né? E só para finalizar aqui, que já está terminando o tempo, né? Ah, os versos aqui vão celebrar, né, essa união inseparável entre a ação compassiva hábil, a sabedoria, a compreensão da vacuidade e a conduta, né, que é a aplicação diligente na vida. Então, ah, tudo isso aqui ele caminha dentro de um mesmo contexto, né, que o grande fruto da felicidade, que é agir, né, para atingir o estado de Buda para beneficiar todos os seres, né? Esse progresso, esse caminho dentro da conduta do Bodhisattva, ele sempre vai ter esses três elementos, né? Que é esse elemento de saber como agir, perceber, enfim, que essa conduta, essa ação compassiva hábil, né? Que para ela ser hábil, ela tem que vir com sabedoria. Então, a sabedoria envolve essa compreensão da vacuidade, da origem do pensamento que a gente tem, do por que que a gente está agindo daquela forma, de onde é que está vindo aquela ideia que a gente está tendo. Ah, estou tendo inveja, tá, mas essa inveja não veio do nada, ela está vindo da nossa mente, porque talvez eu tenha uma ferida, né, no, na mente, tenha, né? Lembrando que a mente é o coração, né? A mente está corpo, palavra e mente fica na região do coração, né? Porque muito desses perturbações ela vem desses sentimentos atrelados, né? Ideia e sentimento caminham juntos, né? Às vezes a gente tem que pacificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para pacificar as nossas ideias, nossos pensamentos, né? Então, só que a gente tem que compreender isso, né? E a gente só vai compreender isso olhando para dentro, né? Não é olhando para fora, não. Né? Olhando, a, compreendendo a natureza da nossa mente. E, e a aplicação diligente da vida, que é, né, tá o tempo inteiro atento, né? Tá percebendo as coisas, percebendo as nossas ações, percebendo as ações dos outros, ver como é que a gente pode interagir. Às vezes não interagir não é a melhor ideia, né? Às vezes a gente quer resolver as coisas, mas a gente não consegue, então é melhor deixar do jeito que tá. Às vezes a gente dá para resolver, daí a gente resolve, mas tudo isso a gente vai fazendo a partir de uma ação diligente, comedida, cuidadosa, com sabedoria e sempre usando os meios hábeis. Então isso aqui é um combo, né? Não é uma coisa ou outra, né? Essas três trabalham de forma conjunta e indissociável, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra dentro desse processo aqui. Ahn, bom, gente, ahn, por hoje é isso, né? Ah, espero que tenha ficado relativamente claro esse caminho, né? De desenvolvimento da bodhicitta, de prática, né? Ah, espero ter ajudado um pouco vocês. Alguém tem alguma questão, alguma coisa? Ficou relativamente claro? Compliquei mais a vida de vocês? Não sei. Ficou claríssimo, Márcio. Muito obrigado. Hoje, além de vermos a teoria, na teoria, né, da generosidade, a gente viu na prática a sua generosidade em dividir conosco esses ensinamentos. Então, gratidão a você por isso. Que isso, Wagner. Obrigado. Da- Daniel, tá cortando um pouco a tua fala aqui, não tô conseguindo entender. Não, ele tá picando.
Vamos ver, fala um pouquinho aí. Tá oscilando e aí tá picando a fala. Bom, gente, Não ah, sei se melhorou. melhorou um pouquinho. Eu acho que é a conexão também. Não, eu Agora só dá para quero até escutar. terminar. Acho que é por conta do. Eu estava no quarto ali, aí vim aqui para a sala para melhorar aqui com a conexão. A gratidão, Márcio, para ouvir, né, todos esses ensinamentos que a gente recebe dos lamas, né? Sempre bom ouvir de um praticante como nós, né? Tá aqui com a sanga toda reunida no domingo pela manhã é sempre motivante também para nós. Então, gratidão pelo, pelos ensinamentos aí que foram dados. Obrigado. Bom, gente, vamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que daí a gente faz a dedicatória aqui, né? Então vamos lá. Ah, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Bom, gente, é isso.